A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vamos continuar a contar um pouquinho da minha história, junto com esse camarada aí do meu lado. Bom, talvez eu esteja repetindo a minha história, mas não tem nada não, porque eu acrescento algumas coisas novas. Mas o que eu quero falar é que quando Deus começou a me treinar como líder, eu queria servir Jesus. Então, com a idade de 21 anos eu voltei para a igreja batista, né? Sempre fui da igreja batista, nascido e criado na igreja batista. Me desviei com a idade de 16, 17 anos e fiquei desviado até os 21 anos. Período que eu servi o exército e Deus guardou a minha vida de muitos perigos, até mesmo no exército mesmo, passei por perigos. E Deus preservou a minha vida. Quando eu retornei para a igreja, como vocês sabem, logo quiseram me colocar como líder da mocidade, né? Líder da juventude. Não eram muitos membros, mas tinha um grupinho bom. Então eu comecei a desenvolver um trabalho de evangelização. Eu convocava os jovens para a gente evangelizar. E a gente evangelizava aqui no bairro. Todo domingo a gente fazia evangelização, né? À tarde. E à noite a gente levava as pessoas para a igreja. E a gente ganhou muitas almas fazendo esse serviço. Ganhamos muitas almas mesmo, sabe? Nós tínhamos um pastor muito ativo, inclusive meu xará, Flávio Vieira Lima, e era um homem muito espiritual, um pastor muito espiritual, um pastor de oração. E ele fez muitos trabalhos evangelísticos, ganhou muitas almas aqui. Foi um período muito bom. Então, eu tive a ideia de realizar uma cruzada evangelística aqui no bairro, tá? Falei, eu vou fazer uma cruzada evangelística aqui no bairro. Então, o que eu fiz? Vou convidar as mocidades das igrejas. Então teve igreja que não quiseram participar. Me lembro que a igreja Assembleia de Deus aqui do Ministério de Madureira não quis participar não. Nesse tempo a igreja era cascuda, né? Meio legalista, independente, não se unia com as demais. Tinha um pastor discípulo do Paulo Leiva Macalão, era duro na queda. Conheci ele, já é falecido, pastor Jorge. Então, me lembro quando eu fui lá falar com ele, ele me olhou de cima e embaixo, eu um jovem. Eu não liguei não. Mas consegui muitas outras igrejas, convidei a missionária Judite para pregar, e nós arrecadamos muitas almas para Jesus naquele trabalho. Cada igreja fez a sua evangelização, levou pessoas para suas igrejas. Foi um trabalho muito abençoado. E aquilo me marcou. Então, hoje eu entendo que Deus já estava trabalhando para me fazer um líder. Coisa que eu vim aprender que líder é referência. Existem referências positivas e referências negativas, né? Então, eu tive que aprender essas coisas, né? Só que eu não ficaria muito tempo na igreja batista, porque
tive experiência pentecostal, com batismo com o Espírito Santo, tem evidência de falar em línguas. E aí ficou complicado permanecer na Igreja Batista. Ficou complicadíssimo, não deu para ficar lá. E eu falando em língua, profetizando, o Espírito de Deus me visitando, ficou complicado. Então nós saímos, fui para a Igreja Assembleia de Deus do Lins de Vasconcelos, me lembro quando eu ia para lá, toda terça-feira, no culto de doutrina, ministrado pelo pastor Isaías Siciliano, um homem de Deus, muito usado por Deus. Eu passava em frente à igreja Casa da Bênção, a sede estadual aqui do Rio de Janeiro, líder missionário Cecílio de Carvalho Fernandes. Era um engarrafamento que era difícil passar ali. Me lembro que eu ia com um irmão, ele falava assim, puxa, como é que tem gente aqui? E é porque os sinais eram fortes ali naquela época, isso na década de 80. O pastor Isaías tinha um dom especial, um dom de libertação, que eu via muitas vezes ele piscar assim, ele fechava o olho assim, olhando para a pessoa, mandava a pessoa, olha para mim, quando olhava, caía endemoniado, tivesse um demônio, caía endemoniado. Deus usava ele também nas curas, sabe? Então foi um homem que foi uma referência de homem de Deus para mim. Bom, eu também não ficaria nessa igreja, obedecendo uma revelação que tive, que eu não me casaria, não teria esposa, porque eu já orava. Eu fiz um compromisso, assumi um compromisso com Deus de ficar 10 anos orando por uma esposa, e eu cumpri. Entendeu? Aí eu fiquei de 91 a 2001. Aliás, de 91 de 81. Isso, de 81 a 91. Eu me casei em 91. Então, fiquei 10 anos esperando no Senhor. Bom, esse período foi muito bom porque eu me dediquei na obra de Deus, evangelizei muito, peguei o evangelho, distribuía muitos folhetos. Toda vez que eu pegava um ônibus era com pacote de folheto, trem, pacote de folheto, aonde eu ia, né? E foi um tempo muito bom. E eu não ficaria na igreja Assembleia de Deus do Lins de Vasconcelos. Deus me levou para a Igreja Batista Renovada através de uma revelação que eu tive com um pastor que estava gravemente enfermo, e eu via ele dentro da casa dele, em cima de um leito, e o Espírito de Deus assim, vai lá fazer uma visita a ele. Quando eu fui lá, Deus mandou ficar na igreja dele. Orei por ele, ele foi melhorando, ficou bem melhor. Ele já está com Jesus. Bom, lá eu conhecia a que é a minha esposa. Nos casamos em 91, estamos em 2021, quer dizer, 30 anos se passaram. Eu estou aqui fazendo esse vídeo. 30 anos servindo Jesus, casado, entendeu? Já vai para 40 servindo Jesus ininterruptamente, sem me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Muitos anos se passaram, né? 40 anos com esse Jesus, pregando o Evangelho, vivendo com esse Jesus, muita experiência adquiri. Hoje estou maduro para liderar uma igreja. E Deus esperou que eu amadurecesse, Deus esperou que chegasse agora para me dizer que tem uma outra obra para mim realizar. Como as coisas de Deus acontecem, eu estou esperando.
porque ninguém pode ir na frente de Deus. Grande é o desejo. Às vezes nós vemos jovens, né, que pregam o evangelho, querem pregar o evangelho, querem ganhar alma, querem ser líder, querem ser pastor, querem ser isso, querem ser isso, mas não estão maduros. E eles passam na frente de Deus e depois dá tudo errado. Bom, eu aprendi que eu tenho que esperar por Deus. E eu tenho esperado com paciência no Senhor, porque não adianta correr. Se você correr, nada vai acontecer. Mas se você andar com Deus, Ele vai fazer acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, também não fiquei na Igreja Batista Renovada. Antes de me casar, quando eu estava noivo, eu saí, fui para a Igreja Batista do Calvário, onde o pastor me chamava de falso profeta. Chegando lá, uma vez, tive uma visão de um homem entrando na igreja com uma arma para matar o pastor. Já contei num dos meus vídeos, estou relembrando. E ali aconteceu. No dia que ia acontecer, Deus não deixou ir na igreja. Não, hoje você não vai não. E eu querendo ir, fiquei em casa. Quando eu retornei à igreja, fiquei sabendo que entrou um homem lá, querendo matar o pastor com a arma na mão. Foi uma tribulação muito grande. O pastor teve que se esconder. A partir daí ele viu que eu não era falso profeta. E assim nós fomos caminhando, e também tive que sair daquele ministério. Entende? Porque ainda não tinha me encontrado, esta que é a verdade. Porque eu queria uma coisa e Deus queria outra. Eu queria pertencer a uma igreja. Não queria fundar uma igreja. Sempre tive esse pensamento. Não quero fundar uma igreja. Eu quero pertencer a uma igreja. Já tem muitas igrejas. Mas não era assim que Deus queria. Sabe? Não era assim que Deus queria. Então, sai daquela igreja e Deus me levava para um lado, para o outro. Conheci o Ministério da Igreja de Deus e Amor. Quando conheci o Ministério da Igreja de Deus e Amor, foi mais ou menos em 85, 84, mais ou menos. 84, 85. Conheci o Ministério da Igreja de Deus e Amor. Inclusive fui em caravana para São Paulo, conheci a sede mundial, a antiga, não essa nova que tem agora, né? Conheci, parece que eram as 105 portas, primeiro eram 80 portas, depois 105 portas, um mundo de igreja. Era tão grande, extenso o prédio, o galpão, era um galpão, que da entrada da porta você não conseguia ver o rosto da pessoa que estava no púlpito, de tão longe que era. Ali eu fui ver as maravilhas de Deus. Conheci o Ministério da Igreja de Deus e Amor. Conheci muitos, um grupo de irmãos da Igreja de Deus e Amor. Frequentei muito a Igreja de Deus e Amor, em vigílias lá. Quantas das vezes? Então, Deus, um dia eu estava na igreja Assembleia de Deus, no culto, tive uma visão, que eu via muitos bancos, sabe? E aqueles bancos chegavam para mim. E uma pessoa vai e me chama, minha mãe queria conversar contigo. Aí fui lá, eu queria que você fizesse um trabalho aqui na minha casa, porque eu estou doente, para ver se Deus me cura. E com esse trabalho, deu início ao meu ministério. Mas antes, eu já fazia trabalho em muitos lugares, sabe? Me lembro que eu ajudei um certo pastor,
E esse pastor hoje está desviado, sabe? Por quê? Eu fui para essa igreja ajudar esse pastor, e lá tinha um outro pastor. Uma certa vez no culto, quando acabou o culto, Deus me deu uma revelação para mim orar na casa desse pastor, pastor Jorge. E fui lá. Falei, Deus está mandando eu fazer uma oração lá na sua casa. Nessa época eu era evangelista, ele falou assim, tá bom evangelista, só me chamava assim, ô evangelista para cá, evangelista para lá. Uma pessoa muito, muito de Deus. A pessoa, sabe aquela pessoa bacana, muito de Deus, pastor Jorge. Me lembro que ele tinha um cavalo que ele chamava pelo nome, o cavalo vinha, encostava o rosto no rosto dele. E eu peguei aquele pastor, fui lá, fiz uma oração. Quando eu orei, Deus me revelou um acidente. Falei, pastor Jorge, estou vendo um acidente com você e sua família. Bom, fui embora para casa. Saí daquele lugar, nunca mais apareci. E encontrei um certo irmão que morava próximo à casa dele. Falou assim, você sabe o que aconteceu com aquele pastor Jorge lá, naquela igreja e tal? Não estou sabendo não. Rapaz, ele teve um acidente, morreu a mulher, os 2 filhos e a cunhada. E você não sabe o pior. O pastor da igreja ficou tão revoltado com isso que desviou, largou a mulher e foi para um... Tá vendo? Você não sabe a luta que vai vir amanhã. Você tem que estar firme hoje com Jesus. E se Jó se desviasse, né? Achando que Deus era injusto. Esse pastor achou que Deus era injusto, Deus quis escolher. Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas existem pessoas que morrem com aquela pessoa que morreu, que achou que não devia morrer. Nós temos que morrer um dia. Eu vou morrer um dia. E se você acha que eu acho que o dia da minha morte é o pior dia da minha vida? Não. Para estar com Jesus é o melhor dia da minha vida, é o dia da minha morte, quando Jesus me chamar. E aquele pastor toma essa decisão, é porque ele já estava desviado da presença de Deus. Bom, aleluia. Eu estou contando essa história para você, sabe? E eu vou contando e vou lembrando de outras coisas. Fui ajudar um outro certo pastor, Jesuí de Melo, sabe? Jesuí de Melo. Que a mulher abandonou ele com 2 filhos e um outro filho de criação. O outro filho de criação quis estuprar a filha dele, uma adolescente. Os traficantes quase matou o garoto, só não matou porque ele não deixou. O garoto fugiu. E foi ajudar esse pastor. Esse pastor começou a beber, começou a fumar. Olha como quando Deus envia uma provação, porque Deus envia a provação e o diabo faz a tentação. Entendeu? Provação é de Deus, tentação é do diabo. Entendeu? A aprovação de Deus é para te aprovar, não para te reprovar. Você que vai se reprovar. Mas Deus quer te aprovar, mas você tem que passar pelaquela aprovação. No período da aprovação, você é tentado. Tentado a desistir, tentado a olhar para trás. Então, eu fiz de tudo com aquele pastor e me lembro que eu comecei a orar e jejuar, orar e jejuar, orar e jejuar. Era tanta criança, juntava mais de 50 crianças na igreja. E através das crianças eu falava, criança, chama seu pai, chama sua mãe. E vinha muitos, eu comecei a jejuar. Uma vez, num culto, comecei a cantar corinho de fogo, corinho de fogo, corinho de fogo, corinho de fogo. O diabo começou a pegar os outros lá.
Eu me lembro que fui orar, uma mulher que ficou endemoniada lá na hora do corim de fogo, que eu expulsei o demônio dela, o demônio entrou na outra e manifestou nas pernas daquela mulher, que as pernas dela balançavam e tremia assim, e ela não conseguia parar, ficou desesperado, a família ficou desesperada. Teve gente que deixou de ir no culto porque ficou com medo, outros queriam ver no culto porque curioso, querendo ver o que Deus ia fazer. Muitas coisas Deus fez. E eu me lembro que quando eu tive a maior luta da minha vida, eu estava sozinho. E eu entendi que era provação. E junto com a provação veio a tentação. Entende? E o que aconteceu na tentação? O diabo falou assim, tá vendo? Você ajudou muita gente, ninguém vem te ajudar. Aí eu pensando assim, né? Satanás, não veio ninguém me ajudar, mas Jesus me ajuda. E a seu tempo, quando a hora chegou, Deus mandou um batalhão de irmãos para me ajudar. Uns eu ganhei para Jesus, outros vieram de outra igreja, de outro ministério, foi se unindo comigo, para construir isso aqui, que ainda não terminou. Vai terminar, em nome de Jesus. Que a obra que Deus começou, Ele vai aperfeiçoar. Bom, quando eu era criança, na igreja ia um irmão que não levava a Bíblia. Aquele irmão não levava a Bíblia. Um dia meu pai chamou a atenção. Esses irmãos que vêm para a igreja sem a Bíblia, por que você vem para a igreja sem a Bíblia? Você vem à igreja sem a Bíblia, porque você tem vergonha de carregar a Bíblia? Esse irmão não gostou, não. Você acha certo o irmão, você ir para a igreja com a Bíblia ou sem a Bíblia? É costume nós, servos de Deus, crentes em Cristo, andar com a nossa Bíblia. Hoje em dia a gente vê até católico indo para a igreja católica com Bíblia, eu já vi. Católico praticante mesmo. E um fato também que eu me lembro, e esse irmão ficou muito aborrecido com meu pai durante muito tempo. E eu me lembro de outro fato, de um irmão que tinha um comércio. No domingo ele abriu o comércio de manhã cedo, só fechava às 10h30, ia correndo para a igreja. Quando ele chegava lá, a escola dominical já tinha terminado, e aí vinha a pregação do pastor no final da escola dominical. Aí eu me lembro que esse irmão, quando chegou na porta, olha o que cantaram para ele, ó. Esta é a nossa escola, a escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual que faz bem a muita gente. Quem não tenha esta escola com certeza está doente. Com certeza está doente ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Do Senhor está roubando. Quem aqui chega atrasado, seu nome fica ausente, ele fica envergonhado por não saber a lição. O professor faz a pergunta, ele diz, eu não sei não, não sei não, não sei não, não sei não, não sei não. O professor faz a pergunta, ele diz, eu não sei não. Então, quando esse irmão chegou, eu era garotinho, não esqueço disso. Cantaram esse corinho, ele ficou aborrecido. Exortação. A finalidade da exortação não é derrubar, é levantar. Quando você for exortado, olhe para este lado, que você está sendo exortado, chamado a atenção, para que você se levante. Deus é um Deus de pessoas que estão em pé, não que estão caídos. O cair é do homem, levantar é de Deus, não é? Estou me lembrando agora, quando Deus me ordenou
a tirar o dízimo, a tirar as ofertas. Quando Deus me ordenou a batizar nas águas, quando Deus me ordenou a servir a Santa Ceia. Todas essas coisas eu fiz um propósito com Deus. Senhor, eu só vou fazer isso quando o Senhor me ordenar. E você sabe o que aconteceu? Deus revelou para mim, agora você pode dar a ceia, agora você pode batizar com água, agora você pode tirar o dízimo, porque eu te chamei para viver da minha obra. Deus é fiel, seja você fiel a Ele, que Deus te abençoe, continue vendo os meus vídeos, divulgue, compartilhe, dá o seu joinha aí, fortaleça o meu canal e mais, ore por mim, que Deus te abençoe.